Então vamos para a palavra do Senhor. João capítulo 11, versículo 1, está escrito assim, ó. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Repete comigo, mandaram. Isso, grava essa palavra que aqui tem uma revelação. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Senhor, está doente aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte. Repete comigo, esta enfermidade não é para a morte. Quem disse isso foi Jesus. E sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são as 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Repete comigo, adormeceu. Ok, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Repete comigo, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Vou repetir. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, em Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para a consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus,
Vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Pode sentar e dar uma glória a Deus. Quem já viu essa história, já leu essa história, já viu isso em filme? Levanta a mão. Oh, glória. A palavra de Deus diz que essa história começa numa narrativa de Lázaro estando doente. Quem já ficou doente aqui? Levanta a mão. Então, vocês, isso mostra que vocês são de carne, amém? Lázaro, quando ficou doente, as 2 irmãs, Marta e Maria, ela confundiu as coisas. A Bíblia fala algumas coisas que nos dão uma pista. Primeiro, a frase: fala para Jesus que aquele a quem amas está enfermo. Significa que havia ali uma intimidade. Como é que é? Não falou assim, ó, fala que o Lázaro está doente. Mandou dizer assim, ó, fala para Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Irmão, Jesus ama só o Lázaro? E por que a frase dita, fala para Jesus aquele que ele ama está doente? Porque ali havia uma intimidade. Jesus era de ir na casa de Marta. Jesus era de ir na casa de Maria. A Bíblia relata que ele ia lá direto. Sempre quando passava em Betânia, ele ficava lá. E as irmãs se sentiam, né? Uma ia fazer um arroz doce, outra ia fazer uma galinhada, outra ia fazer uma lasanha. Está dando fome? Ainda não. Outra ia fazer um cupim, outra ia fazer uma picanha. Melhorou? Outra ia fazendo uma linguiça cuiabana na chapa. Amém? E é fazendo aquelas comidas maravilhosas, irmão. E Jesus ali, tomando um suquinho de uva, uma coquinha, maravilhado, um pão de queijo ao acordar, fantástico. Essa intimidade toda criou porque eles eram amigos. Só que quando alguém tem uma intimidade com Jesus, às vezes as pessoas não sabem lidar com intimidade. Abusa da intimidade. E é preocupante, a gente tem que ficar atento. Porque uma pessoa que tem intimidade, ela precisa entender que tem que continuar a intimidade. E não agir diferente. Por que eu digo isso? Porque quando ela viu que o irmão estava doente, eram em 2 irmãs. A Bíblia, quando eu pedi para vocês repetirem, mandaram, pois, significa que as 2 mandou alguém falar com Jesus. Pegaram uma pessoa lá e falou assim, ó, você, vai lá e fala para Jesus que aquele a quem ele ama. Opa, e aqui já tem algo muito errado. Por que tem algo errado aqui? Porque você não pode terceirizar sua fé. Se você precisa do milagre, você busca o milagre. A Bíblia relata que foram falar para Jesus e chegaram a Jesus, aquele a quem tu amas, diz que está doente. Jesus foi na hora atender o pedido das irmãs? Não foi. Repare que você não vai encontrar na Bíblia
situações em que Jesus demora. Aí há quem diga que Jesus ficou proposital para esperar ele morrer. Não. A glória de Deus poderia ter vindo, ele morrendo. Ah, tá bom. Lembra de uma passagem que alguém veio falar com Jesus, dizendo assim, olha, minha filha está doente. Aí chegou uma outra notícia e disse assim, não precisa incomodar mais o mestre porque ela já morreu. Ponto. Jesus falou, ela não morreu. Ela apenas dorme. Nesse exemplo que eu estou citando aqui, o pai da menina foi pessoalmente buscar Jesus. Porque ele precisava de um milagre para a filha. Já o caso de Marta e Maria, terceirizaram o serviço. Ó, você vai lá e você pede para vir aqui para mim. Ué, cadê a intimidade? Achou que a intimidade com Jesus poderia ser terceirizada. Era para ter ali uma das duas dita assim, ó, você fica aqui cuidando do irmão e eu vou lá. Irmão, pensa comigo o seguinte. Quando essa pessoa chegou e falou com Jesus que tinha uma pessoa doente, Jesus, sei lá o que ele fez, se ele balançou a cabeça, se ele deu um sinal de joia, ah, tá bom. Você concorda comigo que a pessoa que foi levar o recado ficou sem entender nada? Tipo assim, bom, vim deu o recado, estou indo embora. É ou não é? Se fosse uma das irmãs que tivesse ido lá falar, elas teriam sossegado se Jesus não fosse na hora na casa delas? Hã? Não, Jesus, vamos lá comigo. E por certo Jesus iria. Mas quando a gente terceiriza o que nós precisamos, Jesus não atende na hora. Essa é uma lição que nós precisamos entender. Você precisa de um milagre. Quando você precisa de um milagre aqui, levanta a mão. Eu quero te dizer uma coisa, quando você terceiriza, o tempo vai demorar, mas quando você busca pessoalmente, Deus agiliza o teu milagre. Aí Jesus falou, não vou agora não. Não vamos espiritualizar as coisas. Todo mundo que buscou Jesus, é assim. Agora olha que interessante. Por que Jesus, dos 3 que estavam na cruz, por que ele foi o primeiro a morrer? Por que os 2 que estavam ao seu lado não morreu primeiro? Porque seria demais. Nem Jesus na cruz a morte não ia vencer ele. Porque se ele visse que alguém morresse do lado, era perigoso ele ressuscitar o cara do lado. Aí iam descer ele da cruz. Então ele precisou morrer primeiro. Porque se ele estivesse vivo, ele ressuscitaria alguém que morreu do lado dele. E a morte não vence Jesus e nunca vai vencer Jesus. Ali parecia uma mulher, oh, que mulher tremenda, que sabe como honrar Jesus. Aí, orou, tal, adorou, chorou, levantou, e aí? Cadê teu irmão? Ah, tá lá. Então eu vim aqui para dizer para você, e tentou ministrar para ela, que ele era o pão da vida também. E a outra irmã, morta, espiritualmente, também não entendeu nada. E você pode ver que Jesus chorou, foi ou não foi? Está escrito aí, foi ou não foi? Sabe por que Jesus chorou? Não foi por causa do Lázaro, foi por causa das irmãs. Que ele falou e elas não ouviram. Morto não ouve. Você pode falar, não vai ouvir. Pode ser Jesus falando, não vai ouvir. E começa. Quando Jesus começa a falar com elas, onde vocês colocaram ele? Está ali. Jesus está falando para ele assim, se creres, verás a glória de Deus. Ah, tá bom, nós vamos ver a glória de Deus. Mas está nada. 2 pessoas que o problema sufocou elas de tal forma, a dor sufocou de tal forma. E quando a dor sufoca, parece que o sentido do espírito cai. Nós somos um ser humano triuno, corpo, alma e espírito. E os nossos sentimentos estão na alma, nossas emoções na alma, nossas preocupações na alma. E a palavra de Deus, ela cai no espírito. E a palavra de Deus tem que iluminar a nossa vida. Jesus está falando ele mesmo. Ele é a própria palavra dizendo para elas, se creres verás a glória de Deus. E elas estão chorando, dizendo que um dia crê que vai ressuscitar. Não estão tomando posse, porque a dor não faz elas enxergar. E praticamente a dor estava matando o lado espiritual delas. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes,
Se a gente não abrir os nossos olhos espirituais, as nossas dores que nós temos mata o lado do espírito. O emocional atrapalha o espírito. Sempre atrapalhou. Tenho batido muito nessa tecla. A pessoa se preocupa muito com o espírito. E glória a Deus. Mas eu posso te dizer, uma alma não lapidada derruba qualquer pessoa com o espírito. Porque ela pode ter queda. E mesmo Jesus falando, nada. Jesus estava falando para o vento, para duas mulheres mortas, que estavam envoltas em laços de tristeza. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós estamos diante de situações difíceis, que às vezes a gente não consegue. Alguém chega e diz assim, você tem que ter fé. Aí a pessoa diz assim, é fácil você falar. Por que a pessoa diz é fácil você falar? Porque ela não está no campo do espírito, ela está no campo do emocional. O emocional está ditando. E sempre quando a gente deixa o emocional ditar a nossa vida, é ruína, é queda. Temos que deixar o lado do espírito falar. Quando Deus libera uma palavra, quando Jesus libera uma palavra, é porque Ele está dizendo o que Ele quer fazer. Se Ele está dizendo assim, ó, se creres verás a glória de Deus, é porque vai ver a glória de Deus. Pode ser que os teus olhos, a tua alma esteja dizendo o contrário. Mas ou você decide crer e ser guiado por aquilo que você ouve da boca do Senhor, ou você decide crer pelo seu emocional. O nosso emocional às vezes é assim, você é gente boa, aí a gente sente bem. Olha, parabéns, você fez um excelente serviço, você sente bem. E aí a gente é tomado de elogios, a gente sente bem. Você está bonito hoje, você está bonita hoje, a gente sente bem. Mas nós não podemos deixar isso guiar a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos guiados por fé. O justo viverá pela fé. Não é pela realidade, não é por circunstâncias e muito menos pelo emocional. Havia uma perda ali? Havia. Veja como é interessante. As duas irmãs começaram a ficar. Estava doente, agravou e morreu. Jesus estava tranquilo. Sabe por que Jesus está tranquilo? Porque Jesus não enxergava aquele homem como morto. Jesus não enxergava aquele homem como morto. Como eu citei o exemplo da menina, que chegaram, não incomode mais o mestre, sua filha está morta. Ele disse, ela não está morta, ela apenas dorme. E quando Jesus vê a realidade, veja a diferença. Aos olhos das irmãs, morta. Aos olhos de Jesus, dormindo. Mas não está escrito morto. Não. Jesus está consciente. Nós somos especialistas em aumentar o problema. Nós vivemos um problema que às vezes é desse tamanho assim. Mas para nós, o mundo caiu. Bom, os que não vieram, vocês não são assim. Só os que não vieram que são assim. Os que faltaram hoje. Acontece uma briga no casamento. Agora acabou de vez. Foi uma briga. A pessoa se arrumou. O outro não elogiou, o marido não elogiou. Ele não me vê. Ele não me ama. Aí o problema fica grande. A maneira com que você enxerga o seu problema é a maneira que Cristo está entre você. Jesus estava olhando assim, ele não está morto. Fica tranquilo. O que ele está passando é para a glória de Deus. E se ele liberasse uma palavra para você aqui hoje, e eu creio que ele vai fazer isso, dizendo assim, o que você está passando não vai matar você, não vai derrubar você, mas é para glorificar o nome de Deus. Aleluia, que você disse amém. Mas será que o teu emocional não vem dizendo outra coisa? Não tem mais jeito. É o presidente da república, é o prefeito da cidade, a coisa está feia, está tudo acabado. No que você está apegando? Como que você olha para a situação que você vive? Morte? Acabou? Lágrima? Não tem mais jeito? Jesus não está olhando assim. Jesus está tranquilão. Aliás, o que fez Jesus chorar foi a morte espiritual daquelas duas mulheres, onde não entendeu nada. Você que está aqui hoje, Deus quer que você entenda que o que você está passando não é morte. A alma está dizendo morte, mas o Espírito está dizendo, é glória de Deus que vai acontecer na tua vida. Sabe o que é glória de Deus? É alguma coisa que vai acontecer, é uma reviravolta que vai acontecer, que toda a honra vai ser tributada para Ele e Ele vai ser exaltado.
endureceu o coração de Faraó. Lá no Egito, ele endureceu o coração do Faraó e ele disse para Moisés, é para a glória do meu nome. Por quê? Para deixar o Faraó tão ruim, para que ele pudesse mandar as pragas para que o povo exaltasse. Meu Deus, que praga é essa? Para isso ele precisou. Tudo foi para a glória dele. O problema que você está passando é para a glória de Deus. E se Jesus ainda não agiu, é para a glória de Deus. Não diga assim, ó, Jesus está atrasado. Jesus não se atrasa. Ele chega na hora certa. Não para você, mas para o Pai. Você vê que Jesus aqui está falando com Deus. Ele disse assim, Senhor, estou orando contigo. Eu bem sei que tu me ouves. Aliás, eu sempre sei que o Senhor me ouve. Mas eu estou falando assim para os outros saberem que eu sou teu enviado. Olha que tremendo. Ele está ali única e exclusivamente para cumprir um propósito de Deus. Olha para a situação que você está vivendo a partir de hoje. E começa a ver como Jesus vê. E começa a pensar assim, ó, Jesus não ama só a Lázaro, ele me ama também, ele te ama também. Jesus já foi informado que você está precisando de ajuda. Jesus está vendo que a situação aparente aos olhos humanos está piorando, mas para ele não é pior, para ele é aumentando a glória. Só tem um detalhe, se você não tem coração que aguenta muita coisa, não terceiriza o que demora mais. Jesus fala para aquelas duas mulheres assim, cadê? Onde que está? O corpo está ali. Jesus dá uma ordem. E mais uma vez aquelas mortas, não entenderam. Manda tirar a pedra lá. Jesus está falando o que é para fazer. E a pessoa está discutindo. Senhor, mas cheira mal. Aí Jesus vira e fala assim, eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Jesus precisou repetir 2 vezes. Já não te falei. Ou seja, está morto, não escuta. Falou com uma, não escutou. Falou com outra, não escutou. Repetiu, não te falei. E por que a mulher teimou com Jesus? Ela não queria Jesus lá? Não é ela que clamou por Jesus? Poxa, essa mulher está agindo como muitos agem. Quer que Jesus venha e quer que Jesus age do jeito dela. Fala para quem está chorando assim, Jesus vai agir do jeito dele. Na cabeça da mulher, o que era interessante? O poder do Senhor não ultrapassa essa pedra? Você tirar a pedra para curar alguém, para ressuscitar alguém? O Senhor não pode falar assim, Lázaro agora vai estar vivo, pum, e ele viver? O próprio Lázaro não pode tirar a pedra? Na cabeça dela, ela queria o óbvio, ela queria o fácil. E Jesus tem a maneira dele trabalhar. Quando você pedir para o Senhor agir no teu problema, entenda que Ele vai agir, mas Ele vai agir do jeito dele. E entenda que Jesus também vai pedir coisa para você fazer, que às vezes você vai ver que não é a linha que você pensava, não é o caminho que você pensava. Por que ela não queria que tirasse a pedra? Porque cheirava mal. Olha a preocupação do cheiro. As pessoas que estão ali, ao ver que a pedra tinha sido removida, ia todo mundo fazer assim, nossa, que cheiro mal. Na verdade, elas queriam esconder o cheiro. E tudo que é podre, Jesus não quer que esconde nada. Por que quer esconder o cheiro? Por quê? Tipo, você há de convir comigo, se você for num cemitério, após poucos dias, há uma certa distância que o cheiro daquela pessoa que morreu vai chegar até você. E todo mundo vai, nossa, está fedendo. Jesus não está preocupado aonde vai chegar o mau cheiro. Porque após o milagre, o cheiro do milagre vai percorrer muito mais do que o cheiro da podridão. Olha que essa história está sendo contada até hoje como um milagre. Sabe o que significa isso? Percorreu quilômetros de anos, distância, tempo, porque quando Jesus faz uma obra, Ele está dizendo assim, ó, o pecado veio até aqui, a podridão veio até aqui, mas quando eu chego, o milagre cobre. Ninguém hoje comenta sobre o fedor, sobre o cheiro mau. Hoje se comenta sobre a vida dele como referência de milagre. Na tua vida, o que vão comentar vai ser a referência do milagre que Deus vai fazer na tua vida. Vão falar isso de você. Não era aquele cara lá que era... Às vezes a gente fica preocupado. Não é aquele cara lá que toda vez
fazia isso? Que era um alcoólatra? Não é aquela mulher que fazia aquilo? Esses são os podres da nossa vida. E os nossos podres a gente gosta de guardar eles em pedrinha, guardado numa tumba. E ninguém pode ver. Mas não tem transformação se não remover a pedra do nosso coração. Porque quando remove a pedra do coração, a sujeira dos nossos pecados, a sujeira da nossa velha vida, vai aparecer. E às vezes a gente não quer remover a pedra, porque a gente quer ficar que nem aquelas duas mulheres. Esconde, ninguém precisa saber, ninguém precisa sentir, ninguém precisa... Irmãos, podem olhar para o meu passado e para o teu passado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Vai percorrer uma distância. Mas o que Deus vai fazer na tua vida, vai engolir o que o diabo fez na tua vida no passado. Vai engolir, irmão. Só que é necessário abrir a pedra. Aquelas duas não entenderam. E quando Jesus dá uma ordem, não se discute. Ele tem um plano. Tem que confiar. E Jesus estava lidando com duas pessoas difíceis. Porque é difícil falar com uma pessoa que não quer escutar. Fala para quem está do seu lado assim, você conhece alguém que parece uma porta? Amém? Aí Jesus fala assim, tira a pedra. Tirar a pedra. Aí, escuta. Jesus vira para aquele homem que dizem que estava morto, mas eu acho que ele não estava morto, e eu prego que ele não está morto, porque morto escuta. Morto escuta. E quem está dormindo? Se alguém chegar e falar assim, ó, acorda. Olha o que Jesus disse. Lázaro, sai para fora. Quantas vezes Jesus precisou falar essa frase? Olha, ele estava morto? Para os homens. Mas aos olhos de Jesus, ele estava apenas dormindo. A gente enxerga problema diferente de Jesus. Quem é que era o morto na história? As duas. Que Jesus está falando, e elas não escutam, não obedecem, não seguem. Jesus bastou uma vez, Lázaro, sai para fora. Alguém me chamou, levantou e saiu, todo amarrado assim. Detalhe, o corpo das duas mulheres estava livre, leve e solto. O corpo de Lázaro estava amarrado. Fisicamente não tinha como levantar. Nos olhos naturais era morte. Não tem como levantar. Mas Jesus enxerga o seguinte, essas coisas que estão amarrando você, não impede você de me ouvir. Já as duas que estão livres, não conseguem me ouvir. Deveria ser a ressurreição de Lázaro? Não. Devia ser a morte espiritual de Marta e Maria, que achou que porque Jesus tinha intimidade com eles, vai lá. Ops, eu não vou não, mas ora por mim. É o crente 6 horas. Já viu o crente 6 horas? 6 horas da tarde? Não, 6 horas por mim. 6 horas por mim lá hoje. É pecado pedir para alguém orar? Não. Só que eu te ensino na Bíblia. Você está com um tempo? Então, manda alguém orar para você. Vai vir pelo correio. Quer que seja Sedex 10? Vá você. Em busca do teu milagre. Só que em todos os sentidos. Se algum momento da tua vida, até aqui, você já errou. Se algum momento da tua vida, até aqui, você esqueceu de pedir para Deus, sabe o que você vai fazer? Ainda Deus pode fazer um milagre na tua vida. Errei no meu passado todo. Por quê? Porque eu nunca busquei. Nunca fui atrás das minhas necessidades. Pois a partir de hoje começa a buscar. Mas até o que você já passou, Deus ainda pode fazer algo grande na tua vida, irmãos. Aí sai alguém lá. Todo mundo que estava lá, a Bíblia diz que viu aquele milagre. E aí Jesus dá outra ordem. Agora essa ninguém questiona. Desataio. Tira todo o laço dele. Tira o laço dele. Sabe por quê, queridos? Tem coisa que é Deus que faz. Mas tem coisa que tem que ser o homem que tem que fazer. Acordar alguém que aparentemente para nós está morto, obra de Jesus. Ajudar essa pessoa a se libertar é obra nossa. Ajudar outras pessoas a se libertar é nossa. O impossível, Deus. O possível, nós. Queridos, essa história nos ensina a ver o mover e o poder de Deus.
Essa história pode acontecer com você. O que está morto na tua vida? Qual é a área da tua vida que está morto? Tem gente que sonha em ser empresário. Não, eu já desisti de ser empresário. A carga tributária no país, e vem com conversa daqui e daqui. Você desistiu? Você vem usar argumento? Você vem dar justificativo? Não, querido. Se crer, verás a glória de Deus em situação que você pensa que não vai acontecer, vai acontecer. Por que o ímpio consegue e não olha para nada disso? Você tem algo que o ímpio não tem. A presença de Deus na tua vida. A presença de Deus está com você. Tenha paz, confia em Deus. Jesus nessa noite está falando para você de confronto àquilo que você está chorando. De confronto àquilo que você sente como perda. Ele está falando o contrário. Você quer viver o sobrenatural? Você quer experimentar a glória de Deus? Tira o teu emocional do controle da tua vida. Coloca o Espírito Santo no controle da tua vida, que você vai experimentar o milagre de Deus. Ele quer transformar a tua história, querido. Talvez há tempos, que você vem esperando, e pode ser que hoje seja o dia dele chegar aqui e ministrar na tua vida. Hoje eu vim para fazer um milagre na tua casa e na tua família. Hoje eu vim para manifestar o poder. Tem Marta e Maria aqui, ou tem Lázaro aqui, que quando Jesus fala já acredita e levanta? Nós somos que temos que ser que nem Lázaro, irmão. Jesus falou, vamos obedecer. Jesus falou, vamos fazer. Morto não escuta, Lázaro escutou. Será que nós não estamos semelhante a Marta e Maria, jogando tudo para o futuro? Não, um dia, lá na glória eu vou ver ele. Não, irmãos. Um dia, quem sabe, talvez os meus netos, minha quinta geração, vai ser empresário, vai ter faculdade. Não, meu irmão. Deus pode fazer e quer fazer na tua vida. É para você que tem fé. É você que vai deixar um legado. É você que vai deixar algo melhor para a tua família. Quem tem sonhos aqui? Levanta a mão. Você tem sonhos? Será que alguns deles já não estão mortos? Será que algum deles já não está ali? Será que você já não chorou e já se conformou? Não, eu tenho que me conformar. Nessa noite, Deus está falando assim: eu posso fazer o que você acha que eu não posso, mas eu posso. Para me encerrar, veja a conexão de tempos. No início da história, as irmãs de Lázaro queriam que Jesus viesse naquela hora. Certo ou errado? Focaram no quê? No presente. Passou um tempo, quando Jesus estava lá, elas já disseram: não, eu creio que um dia, lá no último dia, o Senhor vai ressuscitar. Ou seja, cadê aquelas mulheres que queriam o milagre na hora? Cadê aquelas mulheres que estavam olhando para o presente? A dor empurrou o sonho lá para frente. A tristeza empurrou lá para frente. Deus não tem planejado para 2050 para você ser feliz no teu casamento. Deus tem planejado para 2017 você ser feliz no casamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus tem planejado para 2017 Deus agir na vida dos teus filhos. Não é para 2020 não, é para 2017. O que precisa para acontecer um milagre? Só precisa de Jesus e alguém vivo. A primeira instância, o homem estava enfermo, mas Jesus não estava presente. Na segunda instância, Jesus estava presente, mas aparente ele estava morto. Só que a fé das mulheres se morreram. Você vai adiar cada vez mais. O que Deus tem para 2017 só vai parar em 2018 se você empurrar. Se você empurrar. Se terceirizar vai demorar. Se não escutar o que Jesus está falando vai demorar. Se não obedecer o que Jesus está falando para você vai demorar. Mas para quem ouve, para quem não terceiriza, para quem busca pessoalmente, é na hora. Sabe o que aconteceu na Bíblia? Uma mulher, eu gosto demais dessa passagem. Ela deixa a filha dela endemoniada em casa. E ela era da Sirofenícia. Eu sempre falo dessa história. Ela sim podia falar assim para alguém assim, ó:
Manda alguém falar com Jesus, porque eu sou a mãe. Eu tenho que ficar aqui cuidando. Mas ela pegou e disse o quê? Não. Alguém fica aqui cuidando da minha filha, porque a menina estava endemoniada, está na Bíblia. E ela pessoalmente, ela não era judia. Ela era da Cirofenícia. É outro povo. Um povo que não era o povo de Deus. Que, aliás, Jesus nem podia conversar com ela. Ela foi até Jesus e largou a filha endemoniada em casa. Sabe como é que chama isso? É alguém que tem problema e deixa os problemas em casa. Ao invés de você dizer assim, hoje eu não vou no culto. Por quê? Estou cheio de problema. Mas você gosta do problema, irmão? Casa com ele. Ela não. Estou com problema? O problema fica aqui. Eu vou onde tem Jesus. Fala para quem está do seu lado assim, deixa seus problemas em casa. E vai onde está Jesus. Que ao voltar, eles não estarão lá mais. Ela chega em Jesus, olha essa. Ela chega em Jesus e diz assim para Jesus assim, Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus está lá. Aí Jesus vira e fala assim para ela assim, não é justo, eu não posso, não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela orou, pediu, clamou, mas Jesus não quis atender. Onde estava a filha dela? Onde estava o problema dela? Na casa. A casa dela estava cheia de demônio. A filha estava com demônio. Mas ela estava onde? No lugar certo. Eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ah, não pode? Não. Tá bom. Mas e as migalhas que caem? Eu me contento com as migalhas. Porque só as migalhas que caírem da mesa é o suficiente para me dar a vitória do problema que eu estou passando. Jesus olhou para os discípulos, olhou para ela. Olhou para os discípulos, e para os discípulos era aquele olhar apaixonante que fulmina em 3 segundos. Que diz assim, que vergonha eu tenho de vocês. Porque quem come do pão, que a parte do pão é maior do que a parte das migalhas, se aquela mulher enxerga as migalhas com todo esse poder, quem come o pão então, tinha que botar tudo para o chão. Quando Jesus vê aquela mulher falando, valorizando as migalhas, como que as migalhas, mas os cachorros também comem das migalhas que caem. Jesus virou para ela e falou assim, vai-te em paz, tua filha está liberta. Jesus nem precisou ir até a casa daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher estava viva na fé dela. A parte espiritual dela estava viva. E os discípulos que comem do pão, falou, gente, só com as migalhas ela está com esse milagre todo. Nós hoje estamos comendo do pão da vida, que é a palavra de Deus. Se migalha faz milagre, o pão de Deus hoje vai fazer milagre na tua vida, em nome de Jesus. Você vai receber milagre, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quando a gente ouve uma palavra como essa, é para a gente se apropriar, é para a gente tomar posse e falar assim, ei, o Lázaro lá de casa, que estava morto, vai viver, vai acordar, vai levantar. Pode levantar meio assim, mas vai levantar. Deus vai agir na tua vida. Fala para quem está do seu lado assim, você está preparado para o milagre de Deus? Eu aprendo com essa mulher, gente. Eu aprendo com essa mulher. Já as duas, irmã de Lázaro. Irmãos, nunca fique assim. Mas Jesus não me ama? Mas Jesus já comeu na minha casa tantas vezes? Por que ele não veio? Mandei o fulano chamar, ele não veio. Por que ele não veio? Ele não veio porque não foi você que chamou. Se você chamar, pode ter certeza. Talvez não vai dar tempo nem dele ir na tua casa. Ele vai restaurar a tua vida de onde você estiver. E os demônios que atuaram, o espírito de morte em qualquer área, vai ter que procurar novo endereço, porque vai desapropriar dessas casas. Eu profetizo vida na tua família.
Em nome de Jesus, aquilo que está morto na tua casa, na tua família, eu profetizo agora, saindo agora. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, sobre o teu lar agora, em nome de Jesus. Aquilo que você olha que fala, está morto, já não vai viver mais. A minha fé, meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, eu profetizo em nome de Jesus. Eles vão saindo agora, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Aplauda esse Deus poderoso. Amém? Fala para quem está do seu lado assim, ó. Você pensa que morreu. Mas Jesus viu que só está dormindo. Amém? Teu sonho não morreu. Está apenas... Aquilo que você ama não morreu. Está dormindo. Enquanto tiver Jesus na tua vida, morte não cruza a frente dele. A morte tem que dar lugar para a ressurreição. Jesus teve que morrer primeiro, que senão os dois seriam ressuscitados. Eu quero te dizer, só não vai ter ressurreição se esse Jesus não estiver vivo aí na tua vida. Mas se tiver, meu irmão, se tiver, minha irmã, a partir de hoje, primeiro precisa ressuscitar você, para depois ressuscitar o Lázaro. Você entendeu esse mistério? Entendeu? Quem precisa viver primeiro? Marta e Maria precisam viver primeiro, para depois viver o Lázaro. Porque o Lázaro está fácil. Difícil é Marta e Maria. Fala para quem está do seu lado assim, ó, não sei você, mas eu vou tomar posse dessa palavra hoje em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.